Uau! As Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Bom, a maior parte delas não sobreviveu ao tempo, né? Guerras, sei lá o que aconteceu com elas. Mas, com certeza, uma que eu gostaria de ter visto é a estátua de Zeus. Imagina, 13 metros de estátua, nem que fosse ruína, que nem o templo de Ártemis. Mas, enfim, já com as Sete Maravilhas do Mundo Antigo, nessa videoaula, eu vou falar um pouco sobre a história do Império Persa, que foi uma civilização do mundo antigo e um grandíssimo império. Eu acho bem interessante. Então vamos começar do começo, né? Vamos falar primeiro do ano 2000 a.C., na Mesopotâmia, na área da Mesopotâmia, mais especificamente a leste da Mesopotâmia. Nesse território viviam duas etnias, duas populações, que eram os medos e os persas, sendo que os medos viviam ao norte e os persas viviam ao sudeste. Agora, eles viviam em formas de clãs, ou seja, em pequenos grupos. Eles eram principalmente pecuaristas, né? Eles criavam gado e também uma característica deles cavalos, bastantes cavalos. Agora, por que eles não são, por exemplo, agricultores? Aonde eles moravam, eles não necessariamente moravam perto dos rios Tigre e Eufrates, que era o que fazia a região da Mesopotâmia, né, onde se desenvolveu aquele grande império, ser um bem fértil e uma grande potência agrícola, né? Então, tipo, não necessariamente que a região deles era infértil, mas não era necessariamente o ideal para você conseguir sobreviver só disso, sabe? Comercializar, etc. Então eles se focavam mais no gado, na pecuária. E por muitos e muitos anos, séculos até, foram os medos que dominavam os persas, né? E com o passar do tempo eles formaram um reino, né? O Reino dos Medos. Até que, por volta de 558 a 550 a.C., Ciro I, que era um persa, ele percebeu que o reino Medo estava indo por um período frágil da história dele e ele decidiu aproveitar essa oportunidade e pegou tudo para os persas. O que ele fez? Ele tomou posse do território Medo e uniu com o do Persa. Então ele uniu essas duas etnias e assim se formou o Império Persa, com sendo seu fundador Ciro I. Agora, Ciro I, ele continuou com uma política expansionista, né? Sendo que ele visava conquistar toda a área da Mesopotâmia. Agora, na época existiam três principais reinos, né, que tinham, na época, repetitivo, sei, desculpa. E desses três, Ciro conseguiu conquistar nos seus 25 anos de governo dois deles, que foram o reino da Lídia e o novo império da Babilônia. Agora, esses dois reinos, né, barra impérios, correspondiam ao que hoje, né, tem o nome de Irã, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Turquia, Kuwait, Afeganistão, parte do Paquistão, parte da Grécia e Líbia. Bastante coisa, né? E, obviamente, como ele tinha esse vasto império, esse vasto território, haviam diferentes culturas dele. Agora, diferentemente de outros impérios que a gente viu pela história, algo bem particular do Império Persa foi a tolerância cultural. Exato, tolerância cultural. Não só tolerância, mas aceitação. Porque, diferentemente dos otomanos, eles não cobravam impostos, ou mais impostos ou menos impostos, para um certo grupo. Tipo, todos tinham que pagar tributos, só que o valor não diferenciava, não mudava entre culturas, né? Agora, o que cada população dominada tinha que fazer? Um, pagar impostos. Dois, servir o exército persa. Agora, foram essas duas coisas que realmente fortaleceram o império militarmente, porque, obviamente, um, eles tinham muitos soldados. Dois, uma boa parte do dinheiro, né, arrecadado era investido militarmente. Então, assim, eles se tornaram uma potência militar e eram conhecidos por serem fortíssimos guerreiros. Bom, mas foram assim, né, todas essas coisas. Ah, eu esqueci de falar. Um exemplo dessa tolerância, né, cultural foi quando o Império Persa, né, liderado por Ciro I, chegou à Babilônia, conquistou a Babilônia e tirou os hebreus do cativeiro da Babilônia, que eles basicamente foram escravizados por 50 anos lá e deixou eles retornarem à Palestina,
sabe? Então ele meio que facilitou tudo isso daí. Mas enfim, acabamos com Ciro Grande porque por volta de 530 e 529 a.C., ele acabou morrendo em uma batalha. Ele foi logo após sucedido pelo seu filho, cujo nome era Cambises. Agora, Cambises, ele deu conta de conquistar o terceiro reino que Ciro não conseguiu, que foi o reino do Egito. E não satisfeito com isso, ele quis investir na Grécia. E ele tentou invadir a Grécia e assim começaram as guerras médicas, que eram as guerras entre gregos e persas. Agora, não foi só uma guerra, foram vários e vários combates que duraram vários e vários anos, com a Pérsia tentando entrar e conquistar a Grécia. Mas aí Cambises morreu e quem sucedeu ele foi Dário I. Agora, falando de imperador, de figuras, as duas mais importantes com certeza são Ciro e Dário I. Porque Ciro I foi o que fundou, né, foi o que deu essa característica de diversidade cultural, enquanto Dário I, quando se fala da organização do império, foi ele que deu origem, né, que criou essas coisas, esse modo de organização e administração que a gente conhece hoje, que agora eu vou falar um pouco também. Então, como foi o governo de Dário I? Bom, começando, o período em que ele esteve no trono foi o período mais estável, né? Foi um período de grande prosperidade para o império. Ele continuou com a política expansionista, também visando a Grécia, tanto que ele deu continuidade às guerras médicas. Ele reconquistou territórios que foram tomados por revoltas populares, né? Pegou e fez um apanhado de tudo. Ele também teve despotismo real. O que é isso? Ele acreditava e também fazia as outras pessoas acreditarem que ele era um semideus na Terra, né? Como rei, o que a gente normalmente vê, né? Agora, para uma melhor administração do império, ele dividiu o território inteiro em 20 províncias, sendo que cada província se chamava satrapia. E cada satrapia era administrada ou governada por um sátrapa. Agora, obviamente, não era só um homem que fazia o trabalho todo. Na verdade, o sátrapa, ele se encarregava do trabalho administrativo, principalmente na cobrança de impostos. Ele era auxiliado por um secretário que cuidava das finanças da província e um general que lidava com as questões militares. Havia um outro funcionário que não necessariamente era provincial, mas ele era, na verdade, um funcionário do rei. Né? Claro, todos são, mas esse mais ainda, que eram os olhos e ouvidos do rei, no caso. Que eram funcionários reais, não necessariamente com uma... Não tenho certeza se eles eram anônimos ou não, eu não tenho certeza disso. Dá a entender que sim, mas eu não faço ideia. E eles basicamente faziam fiscalizações nas províncias de tempos em tempos, eles viajavam pelo império e fazendo relatórios para apresentar para o imperador. Assim, ele sempre se mantinha informado do que estava acontecendo no território. Então, se começava, sabe, a querer alguém fazer uma revolta aqui, ele já abafava bem rápido no mesmo dia. Agora, o que permitia, né, essa rápida comunicação tão eficiente? Na época do império dele, ele também investiu muito em comércio. E ele abriu várias rotas comerciais dentro do império, que foram as estradas, né? As estradas facilitaram o fluxo de informações, né? Ou seja, pelos correios reais, também porque eles usavam cavalos, o que também acelerava muito, muito, muito mais esse processo. O fluxo de mercadorias e de caravanas, esse é o nome? Eu tô tentando procurar aqui no meu textinho. Isso, caravanas, mais tráfego tráfego de caravanas. Né? Então tinha essa frase, que eu não vou falar palavra por palavra, porque eu não escrevi ela, mas que falavam que o peixe que era pescado, né, caçado no litoral do Império, podia ser comido na capital no mesmo dia. Agora, não que a capital ficava no litoral, ela ficava um pouco mais para o interior. Então, essa frase queria dizer a agilidade dessas estradas, sendo que a principal foi a estrada real. No que se diz a arte e a arquitetura, cada respectiva cultura, como ele tinha essa característica, né, eles faziam a própria produção artística de acordo com suas próprias tradições. Então ela varia dependendo do lugar que você vá do Império Persa.
Agora, no que se tange à tolerância cultural, nenhum outro governante foi tão mente aberta, digamos, como Ciro I, sendo que Dário I foi... Ih, tô falando errado. Não é Ciro I, não, é Ciro Grande, desculpa. Releva Ciro I, só tiro o primeiro, é Ciro Grande. Dário I, ele era mais tirano. Agora, não necessariamente que ele foi lá e impôs a cultura dele, mas ele era menos, sabe, faz aí o seu negócio. Enfim, ele era um tirano. Ele tentou conquistar a Grécia em várias investidas, né? Só que ele falhou, e foi nesse momento que começou o declínio do Império, né? Foi nesse momento que o Império começou a desabar. E as guerras médicas, elas terminaram quando o Império Persa caiu. Afinal, só a coisa de curiosidade, o filme 300, ele se passa em uma das guerras pérsicas, uma das guerras médicas, onde Xerxes era o imperador, né? E ele batalhou com 300 espartanos, blá blá blá, até que enquanto Atenas recuava os seus cidadãos, enfim. O império viu o seu fim quando Alexandre da Macedônia, com uma aliança com Grécia, principalmente Atenas, resolveu tomar posse do império. Os persas já estavam bem menos melhor, usando essa palavra, né, essa expressão criada por mim, menos melhor. Estavam menos melhor do que antes, melhores do que antes. E o Império Macedônico, aproveitando isso, foi lá e incorporou o Império Persa. E assim acabou a história e depois vem com o Império da Macedônia, que dá continuidade a isso. Agora, a gente não pode falar de cultura persa sem citar religião. Porque a religião ela foi criada por um cara chamado Zaratustra. Zaratustra foi quem deu os princípios, falou os princípios da religião, que ficou conhecida como Zoroatrismo. Agora, o que tem de tão importante nessa religião? Antigamente, né, antes do surgimento dessa religião, os persas já acreditavam em outra coisa. Eles eram politeístas. Só que veio Zaratustra e falou assim, não, esquece, é outra coisa. Existem dois deuses. E esses dois deuses se chamam Ahura Mazda, que é um deles, e Ahriman. Agora, Ahura Mazda representava o bem e Ahriman representava o mal. Então havia esse dualismo religioso que, por sinal, como os hebreus foram, né, parte do Império Persa, antes dessa dicotomia não existia necessariamente essa ideia de céu e inferno. Foi a partir do contato com essa religião persa que houve o surgimento dessa dicotomia de céu e inferno na religião cristã. E o que se acreditava? Que esses deuses, né, eles estavam sempre em combate, né, combatendo um ao outro, sendo que, obviamente, o bem teria que vencer o mal. E quando isso acontecesse, haveria... Ai, eu esqueci o nome. O juízo final, equivalente ao juízo final cristão, em que o Deus do bem ia julgar a humanidade, né, e separar pessoa por pessoa, sabe, de quem seguiu o mal e quem seguiu o bem. Bom, é basicamente isso que eu tenho que falar sobre o Império Persa, né? Espero que você tenha gostado, informativo. Meus vídeos normalmente demoram muito, acho que eu falo bastante, mas enfim. E até o próximo vídeo.